Bom, gente, como prometido, eu estou gravando esse complemento aqui ao conteúdo da aula número 4, em função da promulgação da Lei 14.195, que promoveu algumas mudanças na Lei 6404, na Lei dos SA, e uma das mudanças, ela diz respeito especificamente ao conteúdo da aula 4, e é uma mudança bastante relevante. Então, eu vou tentar ser breve aqui para essa aula, esse complemento não ser muito extenso, mas eu não vou falar de todas as mudanças que foram feitas na Lei 6404 pela Lei 14.195. Algumas das mudanças a gente vai falar em outras aulas, porque não dizem respeito ao conteúdo da aula número 4. Hoje eu vou falar só sobre o que mudou daquilo que eu falei na aula número 4. Então, o que mudou? Na aula número 4, eu expliquei, falei duas coisas. Primeiro, que na companhia aberta as ações ordinárias não poderiam ser de classes distintas. E dois, que no direito societário brasileiro era vedado o voto plural. Era vedado que uma ação ordinária tivesse mais que um voto. No dia que eu gravei a aula, que foi no dia 25, isso era verdade. No dia seguinte, dia 26, quando a Lei 14.195 foi promulgada, isso deixou de ser a informação mais correta. Então, com a promulgação da Lei 14.195, a Lei dos SA passou a permitir o voto plural, ou seja, passou a permitir que uma ação ordinária confira ao seu detentor mais de um voto. A gente vai ver que a lei estabeleceu várias limitações para isso, mas fato é que hoje caiu por terra a regra de que cada ação ordinária só pode dar direito a um voto para o seu detentor. Hoje a regra é que ela pode dar mais de um voto, sujeito às limitações previstas na lei. E a outra regra que mudou, que é na companhia aberta, as ações ordinárias não podem ser divididas em classe, também mudou, porque agora a companhia aberta pode ter uma classe distinta de ação ordinária que confira ao seu detentor mais de um voto, né? Então, a companhia aberta pode criar uma classe nova de ação ordinária que confira o voto plural. Então, essencialmente, foi isso que mudou. Mas vamos entender agora como que isso foi abordado na lei. Então, aqui o artigo 15, a alteração foi só para prever a possibilidade de que as ações ordinárias, assim como as ações preferenciais, sejam divididas em classe. O artigo 16A, também a mudança que teve, foi para prever que a companhia aberta também pode dividir as suas ações ordinárias em classes diferentes, observado o disposto no artigo 110A, que é justamente o que fala sobre o voto plural, e o artigo 110A que é o mais importante para a aula de hoje, porque ele detalha as regras sobre o voto plural das ações ordinárias. Então, o caput diz que é admitida a criação de uma ou mais classes de ações ordinárias com atribuição de voto plural não superior a 10 votos por ação ordinária. Então, esse já é o primeiro limite que o legislador estabeleceu. Cada voto com direito a voto, cada ação com direito a voto plural não pode conferir mais de 10 votos para o detentor daquela ação. Mas você pode criar diferentes classes de ação ordinária com voto plural. Então, você pode ter uma ação com 5 votos, você pode ter uma ação com ação ordinária com 6 votos, você pode ter uma classe de ação ordinária com 7 votos, e assim por diante, observado o limite de 10 votos. A criação da ação ordinária com voto plural, ela pode ocorrer na companhia fechada e na companhia aberta, mas na companhia aberta tem uma ressalva. O inciso 2º, o inciso 2 do artigo 110 diz que na companhia aberta, a ação ordinária com voto plural pode ser criada desde que a criação da classe ocorra previamente a negociação de quaisquer ações ou valores mobiliários conversíveis em ações
de sua emissão em mercados organizados de valores mobiliários. O que esse inciso está falando? Que as companhias que já negociam ação no mercado, hoje, elas não podem criar uma classe de ação ordinária nova que dê direito ao voto plural. Só pode criar ação com voto plural a companhia aberta que ainda não tenha ação negociada no mercado. Que companhia aberta é essa que não tem ação negociada no mercado? É a companhia aberta registrada na categoria B. A gente falou isso na primeira ou na segunda aula, agora não me lembro, mas a companhia aberta ela pode ser de duas categorias, categoria A, categoria B. Categoria A, negociação em bolsa de valores, categoria B, não pode negociar ação em bolsa de valores. Então, a companhia aberta na categoria B ainda tem tempo de criar uma ação ordinária com voto plural, se ela quiser. A companhia fechada pode criar essa ação em qualquer momento e ela pode também, a companhia fechada que emita uma ação ordinária com voto plural, pode abrir capital e manter essa ação ordinária com voto plural. Então, a única exceção é da companhia aberta já registrada na categoria A, que já tem as suas ações admitidas à negociação no mercado. Essas não podem emitir uma ação ordinária com voto plural. O parágrafo 1º diz que a criação dessa ação ordinária com voto plural tem que ser aprovada por acionistas que representem no mínimo metade do total de votos conferido pelas ações com direito a voto, ou seja, no mínimo metade das ações, dos votos das ações ordinárias, né, com direito a voto da companhia, e metade, no mínimo, das ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito, se emitidas, reunidas em Assembleia Geral Especial, convocada e instalada com as formalidades da lei. Ou seja, metade das ações com direito a voto, ações ordinárias, tem que aprovar, e também metade das ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito também tem que aprovar. São as duas aprovações que são necessárias, porque entre o inciso 1 e o inciso 2 tem lá a conjunção e. Então, você precisa das duas aprovações ao mesmo tempo. O parágrafo 2º diz que, se a criação da ação ordinária com voto plural for aprovada, na forma do parágrafo 1º, será assegurado aos acionistas dissidentes o direito de se retirarem da companhia mediante o reembolso das ações, conforme o artigo 45, salvo se a criação das ações ordinárias com atribuição de voto plural já estiver prevista ou autorizada no Estatuto. Ou seja, se não tinha previsão no Estatuto de que poderia ter uma ação ordinária com voto plural, e a Assembleia vai lá e aprova a emissão de uma ação dessa classe, desse tipo, o acionista dissidente pode se retirar da companhia exercendo seu direito de retirada. Eu falei um pouco sobre o direito de retirada na aula número 6, que fala sobre os direitos essenciais dos acionistas. Eu peço, então, que aqueles que queiram saber o que é o direito de retirada, assistam à aula 6. No finalzinho dessa aula, eu introduzo esse assunto. O parágrafo 3º diz que o Estatuto Social pode estabelecer um quórum maior do que o disposto no parágrafo 1º, não pode ser menor, mas pode ser maior. E o parágrafo 4º diz que a listagem das companhias abertas que adotarem o voto plural nos segmentos especiais de listagem da Bolsa precisa, só vai poder acontecer conforme observadas as regras da Bolsa. Hoje, a Bolsa de Valores, a B3, ela tem vários segmentos que a gente chama de segmento especial de listagem. São segmentos em que somente companhias que adotam certos padrões de governança podem obter listagem. O mais famoso desse segmento especial de listagem é o novo mercado. É o nível mais alto em termos de governança. No novo mercado, atualmente, só pode se listar as companhias que adotem o princípio de um voto por ação. Ou seja, todas as ações são votantes, a companhia
que se registra nesse segmento especial de listagem não pode emitir ação sem direito a voto, é, e, e todas as ações têm o mesmo direito a voto. Então, hoje, como está, uma companhia com voto plural não poderia se listar nesse segmento especial de listagem, mas é bem provável que a B3 atualize as regras dos seus segmentos especiais de listagem, ou para criar um segmento específico para as companhias que tenham voto plural, ou para permitir que as companhias com voto plural possam aderir a um dos segmentos especiais existentes. Isso aqui não é um ponto muito relevante para a nossa matéria, não vai cair em prova nem nada, mas é só para vocês saberem o que esse parágrafo está dizendo. No artigo 5º, no parágrafo 5º, é dito que após o início da negociação das ações ou dos valores imobiliários conversíveis em ações em mercados organizados, é vedada a alteração das características de classe de ações ordinárias com voto plural, exceto se for para reduzir os direitos de voto plural, né? Então, por essa regra e pelas regras que a gente já revisou até agora, fica muito claro que o legislador não quer que a companhia aberta crie, que tenha ações negociadas ao mercado, crie ações de voto plural novas ou aumente o direito de voto plural que elas já possuam. Então, a companhia aberta, se ela quiser emitir ações com voto plural, ela tem que fazer isso antes de ter as suas ações listadas na Bolsa. Depois que ela tem as suas ações listadas na Bolsa, ou ela não pode criar classes de ordinária com voto plural, então ela perdeu essa chance, ou se ela já tem ações ordinárias com voto plural, ela não pode alterar para aumentar o número de votos, só para diminuir. Então, uma mensagem muito clara do legislador, dizendo que se a companhia já tem ações negociadas, ela não pode ficar criando voto plural e diluindo o direito de voto dos outros acionistas. O parágrafo 6º diz que é facultado aos acionistas estipular no Estatuto Social o fim da vigência do voto plural, condicionado a um evento ou a um termo. Então, esse voto plural ele pode ter um prazo de validade. E é justamente isso também que diz no parágrafo 7º, que diz: o voto plural atribuído às ações ordinárias terá prazo de vigência inicial de 7 anos, prorrogável por qualquer prazo. Na prática, aqui não se estabeleceu um prazo, né? Porque é 7 anos, mas pode ser prorrogável por qualquer prazo. Mas, ainda que seja um prazo longo, a lei está deixando claro que precisa existir um prazo determinado para a vigência do voto plural, né? E aí os incisos do parágrafo 7º falam um pouco de como é aprovado a extensão desse prazo e tudo mais. A gente não precisa entrar em detalhes aqui, quem tiver interesse pode revisar com mais calma essas hipóteses. O parágrafo 8º diz que as ações ordinárias com voto plural, elas são automaticamente convertidas em ações ordinárias sem voto plural, ou seja, aquela ação ordinária que só tem um voto, na hipótese de transferência a qualquer título para terceiros, exceto em alguns casos excepcionais, que estão lá nas linhas A, B e C, e o contrato ou acordo de acionistas entre titulares de ações com voto plural, acionistas que não sejam titulares de ações com voto plural, dispor sobre o exercício conjunto do direito de voto. O que está por trás desses dois dispositivos? Eu falei na aula número 4 que o voto plural ele já existe nos Estados Unidos, né? Já é uma prática comum lá nos Estados Unidos, muitas companhias têm. Algumas companhias famosas, como Google, Facebook, têm voto plural. Por que existe voto plural lá e por que a gente está adotando aqui? Porque o voto plural é uma forma de você concentrar direito de voto em um acionista que não necessariamente tem a maioria do capital. Então, é uma forma de você permitir que a companhia atraia investimento, atraia novos acionistas, novos aportes de capital, sem que o fundador da companhia seja diluído a ponto dele perder controle, porque ele vai sendo diluído
mas como ele tem mais votos do que os demais acionistas, ele consegue manter o controle mesmo à medida em que sua participação no capital caia. Então, é uma forma de você proteger um acionista que seja relevante, que geralmente é o acionista fundador. Então, por exemplo, no Facebook tem lá o Mark Zuckerberg, que é o fundador do Facebook, que todo mundo reconhece como um gênio e tudo mais, que é o cara que teve a visão do Facebook, que é super importante da companhia, para a companhia. Então, todos os acionistas reconhecem que é importante que essa pessoa, que o fundador, mantenha o controle da companhia, ainda que a sua participação vá diminuindo. Então, o voto plural, de certa forma, ele é conferido a uma pessoa específica, né? Ainda que seja um direito atrelado à ação, a lógica por trás dele é que ele tem que beneficiar uma pessoa que é importante para a companhia e que precisa manter o comando da companhia, ainda que haja uma diluição da sua participação. Por isso que o legislador colocou aqui como uma das hipóteses de perda desse direito a transferência das ações. Porque se a pessoa que devia ser beneficiada, protegida pelo voto plural, vende as suas ações, esse terceiro não necessariamente deveria ter o mesmo privilégio. E aí por isso que a ação perde o voto plural, mas enfim, tem lá as exceções das alíneas A, B e C, mas a lógica por trás dessas regras é essa. Bom, aí o parágrafo 9º diz que quando a lei indicar expressamente quórums com base em percentual de ações ou do capital social, sem menção ao número de votos conferido pelas ações, o cálculo respectivo deverá desconsiderar a pluralidade dos votos. Então, o que a lei está criando aqui são duas hipóteses diferentes. Você pode ter quórums que são calculados com base em percentual de ações, ou com base em percentual do capital social, e você pode ter quórums de votação que são com base no número de votos. Então, se você tem um quórum que é com base em porcentagem do capital social, tanto faz se a ação tem voto plural ou não. O que vale é a porcentagem das ações com relação ao capital social ou com relação ao número de ações total. Mas, se a lei fala de um quórum em termos de número de votos, aí você tem que levar em consideração o voto plural, porque é justamente nisso que o voto plural causa uma diferença. Então, muitas das alterações de redação que a Lei 14.195 promoveu, na Lei 6404, foi para alterar a redação que antes falava de capital social, agora passou a falar de número de votos, que é justamente para proteger o direito das ações que tenham voto plural. No parágrafo 11, tem a previsão de algumas operações que não podem ser feitas quando uma das companhias tem ações que dão direito a voto plural. Eu não vou falar desse parágrafo nesse momento agora, porque senão eu vou ser obrigado a falar de operações que a gente ainda não viu e que são operações complexas, como a incorporação de ações. Então, eu prefiro deixar para falar isso quando a gente for tratar dessas operações especificamente na aula, né, na aula específica para isso. Mas a ideia por trás disso aqui, desse parágrafo 11, é que você não pode misturar uma companhia que não tem voto plural com uma companhia que tenha voto plural. Porque se você fizesse essa mistura, você poderia puxar os acionistas da companhia que não tem voto plural para uma companhia que tem. Isso poderia causar alguma confusão. Mas a gente pode ver essa regra em mais detalhes depois. E o parágrafo 12 estabelece dois tipos de deliberação em que o voto plural não conta, que é a deliberação sobre a remuneração dos administradores e a deliberação sobre a celebração de transações com partes relacionadas, que atendam determinados critérios de relevância estabelecidos pela Comissão de Valores Mobiliários. A CVM ainda não regulamentou esse dispositivo. Aqui, eu não sei dizer exatamente por que foi feita essa regra específica, mas pela natureza dela, eu imagino que são que essas duas hipóteses foram consideradas como hipóteses
mais sensíveis pelo legislador, e que, por serem mais sensíveis, dizem respeito à remuneração dos administradores ou transações entre partes relacionadas, essas operações não poderiam ser influenciadas pelo voto plural, que pode ser que o administrador, aqui no caso, cuja remuneração esteja sendo votada, seja um administrador eleito pelo acionista de voto plural, enfim. Não sei ao certo por que essa regra foi feita dessa forma, mas eu acho que o raciocínio é por aí. Bom, e por fim, o parágrafo 13 estabelece quais são as informações que o Estatuto Social tem que estabelecer sobre o voto plural, com o número de votos atribuído para cada ação, observado aquele limite de 10 votos por ação, prazo de duração do voto plural, observados os parâmetros do parágrafo 7º, e, se aplicável, outras hipóteses de fim de vigência do voto plural condicionados a evento ou a termo. Aí aqui o Estatuto Social que tem que dizer se existe um evento ou termo que caracteriza, né, causa o fim do voto plural. E aí no parágrafo 14, por fim, tem a regra dizendo que as disposições relativas ao voto plural não são aplicáveis às empresas públicas, às sociedades de economia mista e às suas subsidiárias ou controladas. Empresa pública é aquela sociedade que é 100% detida pela administração pública, né, pelo Estado. E as sociedades de economia mista são aquelas que têm o controle detido pelo poder público, embora tenha também investidores privados. Então, o que a lei quis dizer aqui o poder público, a União, os estados e tudo mais, se eles controlarem uma companhia, eles não podem ter voto plural. Essa companhia não pode ter voto plural. Talvez tenha sido ali uma regra para impedir que o poder público criasse voto plural para si mesmo e controlasse uma companhia com uma parcela de capital muito pequena. Enfim, poderia não ser uma situação ideal, né? Então, bom, acho que de forma muito resumida, queria ter feito até em menos tempo, mas enfim, mas é muita coisa. São essas as regras sobre o voto plural. Quando vocês assistirem a aula número 4, que eu gravei antes da promulgação da lei, saibam que quando eu falo que não pode ter voto plural no Brasil, isso já mudou, e levem em consideração o que eu falei sobre isso, sobre esse tema, nessa aula de hoje, para que vocês não fiquem com a informação errada, tá bom? A gente vai voltar nessa lei em algumas aulas, né, para a gente ver os outros tópicos que foram alterados, mas para fins da aula 4, só essa parte do voto plural que era relevante. Então, nos vemos de novo em breve. Se vocês tiverem dúvida, podem falar comigo nosso próximo encontro ao vivo. Até mais.